Você sonha em jogar joguinhos com frames maiores e uma tela grande que mostra bastante do mapa? Então fica de olho porque hoje a gente vai fazer um vídeo diferente e a gente vai analisar o monitor Samsung Odyssey G5 de 34 polegadas que chega no mercado brasileiro como uma opção de monitor 1440p de alta frequência, permitindo alta resolução e frames maiores. Será que ele é uma boa opção para quem joga games e quer jogar com frames maiores do que 60? Será que, além de PC, vale a pena comprá-lo para jogar nos consoles, principalmente no PlayStation 5 e no Xbox Series X da atual geração? Será que é bom para criadores de conteúdo ou pessoas que trabalham no PC? Para quem é esse monitor? A gente vai falar dos pontos positivos e negativos nessa review aqui. Eu espero que vocês gostem, hein? Primeiramente, eu preciso agradecer a Samsung por enviar um Odyssey G5 por um período de testes para eu poder testar e fazer esse vídeo para vocês. E para manter a nossa transparência de sempre, por se tratar de um empréstimo, esse monitor será devolvido à Samsung depois desse review, porque ele não é meu. Vamos começar falando das especificações mais interessantes. O Samsung Odyssey G5 de 34 polegadas é um monitor ultra-wide, que suporta até resolução 3440 por 1440, também conhecido como 1440p. Ele tem o FreeSync, mas também tem o Adaptive Sync, ou seja, ele tem suporte ao G-Sync da Nvidia, o que torna ele bem versátil. E para fechar o combo, o Odyssey G5 da Samsung tem tempo de resposta de 1 ms, ideal para games. Além disso, a taxa de atualização de 165 Hz permite que se jogue jogos com até 165 FPS, o que faz uma diferença absurda. Na prática, quando você joga um game com frames maiores, você costuma ter uma resposta maior dos comandos, e jogos que requerem reações muito rápidas e certeiras, como o Parry do Sekiro, o Fortnite e tantos outros jogos de tiro, por exemplo, se beneficiam muito disso. Eu considero hoje os frames algo de grande importância, porque um jogo muda completamente quando jogado em frames maiores do que 30 FPS ou até mesmo 60 FPS. Infelizmente, saindo aqui um pouquinho, o YouTube não tem suporte para mais de 60 FPS, pelo menos na hora que esse vídeo está sendo gravado. Então, se você grava com mais frames, ele transforma para 60. Mas vamos voltar aqui. O Samsung Odyssey G5 possui também uma curvatura de 1000R. Na prática, você precisa saber que ele é bastante curvo, e essa curvatura cobre a visão periférica do jogador e, segundo a Samsung, te coloca no lugar do personagem. Na real, é uma curvatura bem legal que, na distância certa, faz sim uma boa diferença, principalmente se você está jogando jogos que suportam a resolução Ultra Wide. Essa talvez seja, junto com a taxa de atualização de 165 Hz, a minha característica preferida deste monitor. Quando você está de frente para ele, essa curvatura te ajuda a se sentir bem imerso nos games. Pega a sua visão toda aqui e é como se você estivesse olhando para o que o personagem está olhando. O design do monitor é futurista e, na minha opinião, é bem bonito. Por ser um monitor de entrada da linha Odyssey, para reduzir um pouco o preço, a Samsung removeu, por exemplo, algumas coisinhas, tipo as luzes RGB, o que é uma pena, mas na real, galera, a iluminação atrás, brilhando, toda bonitinha, não afeta em nada a performance do monitor em si, só deixa ele um pouquinho mais bonito e talvez um pouco mais caro, então eu não reclamo muito não. Ele quase não tem borda lateral e superior, o que evita distrações quando você está olhando para ele. Na parte de trás você encontra as entradas, e são elas um HDMI 2.0 e um DisplayPort, além da entrada de áudio. Eu gostaria que tivesse mais entradas, mas eu tenho visto que poucas entradas têm sido comum nos monitores. Seria interessante também ter um HDMI 2.1 para ser um monitor mais à prova de futuro, só que não é o caso e ele possui o 2.0 mesmo. Nesse caso aqui, tá suficiente. O Odyssey G5 é controlado manualmente por um joystick pequeno no meio do monitor. Joystick esse que eu, pessoalmente, não sou muito fã. Eu gosto mais de botões específicos, pra cima, pra baixo e tudo mais, porque eu vivo me confundindo com esse joystick. Vale lembrar aqui que eu possuo dois monitores Samsung, possuo TV Samsung, celular Samsung, gosto muito da Samsung. E esses monitores que eu possuo usam também esse sistema de joystick e eu não sou fã em nenhum deles. Mas
mas isso não me impede de usar os monitores da Samsung. Vamos falar do sistema de menus. O sistema de menus do Odyssey G5 é bem legal. Ele é simples, ele é sucinto e tem ali todas as funções que você precisa sem muita confusão. O ponto negativo do design desse monitor é que o stand dele, aquele suporte, é de plástico e quase não tem opção de ajuste. Infelizmente, além de aparentemente frágil, ele é também pequeno, o que faz com que, dependendo do seu tamanho, você precise de uma mesa mais alta para você ter um campo de visão mais confortável e não ficar tendo que olhar para baixo enquanto o monitor tá ali. Então, eu recomendaria, se você for adquirir um G5, comprar um suporte para monitores separado, que aí você consegue ajustar a altura do monitor para ficar mais confortável para você, ou então fazer alguma coisinha assim de madeira para colocar ele por cima, enfim, né, dá um jeito aí, porque infelizmente o que vem fica muito baixo. Apesar do tamanho, o Samsung Odyssey G5 é bem leve, o que eu considero um ponto positivo na hora de movimentá-lo. Vale lembrar também que o monitor suporta as resoluções padrões de aspecto 16:9 caso você precise utilizá-las. A única questão é que ele se torna, nesse caso, equivalente ao monitor de 27 polegadas, já que você perde o espaço ultra-wide nas laterais e fica uma tarja preta de um lado e do outro quando você adequa ao formato 16:9, o que é super normal. O Odyssey G5 possui uma imagem bonita, um bom contraste, com uma boa performance dos pretos, além de uma boa performance também de cores no geral. Ele diz que tem HDR, mas o HDR dele não é dos melhores e, curiosamente, eu acho que a imagem fica melhor quando você desativa o HDR. Aí você deve estar se perguntando, então, para quem é esse monitor? Os monitores ultra-wide têm se tornado mais populares ultimamente, principalmente para a galera que usa PC. Pelo fato de ter uma imagem em formato 21:9 e ser mais retangular, por assim dizer, cabe muito mais coisa na tela. Portanto, se você está trabalhando com um programa de edição de vídeo, a sua timeline tem mais espaço e fica mais bacana. Então eu indicaria esse monitor para quem trabalha com um trabalho criativo, porque pode te trazer mais conforto na hora de trabalhar. E acreditem em mim, isso pode mudar a sua vida, eu não tô brincando. Eu uso 2 monitores e desde que eu passei a usar 2 monitores, a minha condição de trabalho aqui melhorou bastante. Esse ultra-wide, ele acaba servindo também por 2 monitores e ajuda muito, tá bom? Pra quem quer jogar games no PC, dependendo do tipo de game e se oferece o suporte para 21:9, também pode valer a pena pela imersão e principalmente porque o G5 suporta essas taxas de até 165 FPS, o que é muito bom. No entanto, se você trabalha com criação de vídeo de games especificamente, que exige a captura de gameplay, você pode encontrar algumas limitações e percalços entre o monitor ultra-wide e placas de captura que às vezes vão exigir uma configuração extra para você conseguir gravar no formato 21:9. Mas eu deixo claro que isso não é um problema com o Odyssey G5 apenas, mas é um problema com a resolução ultra-wide per si. Então, para contornar isso, você pode usar o G5 em resoluções do formato 16:9, lembrando que ele passa a de 34 polegadas a ser como se fosse 27, e aí você grava gameplays normalmente com as suas placas de captura para você poder evitar qualquer tipo de dor de cabeça. Ou então você vai ter que passar por vários tutoriais para poder conseguir adequar aí. Agaso, eu vou comprar um PlayStation 5 ou um Xbox Series X, então vale a pena comprar o Samsung Odyssey G5 como monitor para os consoles da nova geração? Olha, na data que eu gravo esse vídeo, infelizmente não vale, porque você estaria bem mais servido com uma Samsung Q70T ou Q80T, tipo essa TV que eu tenho aqui, porque elas são TV 4K e funcionam melhor para os consoles. E também porque nesse momento, nem o PlayStation 5, nem o Xbox Series X suportam resolução ultra-wide 21:9. Então assim, os consoles vão funcionar nesse monitor, tanto o Play 5 quanto o Xbox Series X, só que eles vão funcionar com a resolução em 27 polegadas, porque ele vai usar o aspecto 16:9, então vai ter 2 tarjas grandes pretas do lado. Eu acho que você está perdendo espaço aí usando esse monitor para consoles. Agora, pode ser que no futuro, no entanto, as empresas ofereçam uma atualização para os consoles que suportem essa resolução. Aí talvez compensa usar o G5 para eles. Mas no momento que eu tô gravando esse vídeo, ainda não tem, beleza? Então pesquisa se você tá vendo no futuro. Agaso, você recomenda o Samsung Odyssey G5? Olha, dependendo do preço que você encontrar, do seu orçamento e dos seus objetivos, eu recomendo sim. Ele não é um monitor top de linha, como eu disse no começo, porque ele é um monitor de entrada para a linha Odyssey. E ele faz bem o que ele propõe, pelo que ele propõe. Principalmente se você quiser um monitor com alta taxa de atualização, resolução, bom tempo de resposta e boa imagem para jogar games. Se você quer jogar
ele funciona muito bem no PC. Obrigado por assistirem a esse que foi meu primeiro review de monitores aqui nesse canal. Que beleza, né? Eu espero poder fazer muito mais. Obrigado mais uma vez a Samsung pelo empréstimo pra gente poder testar. Eu vou ficando por aqui. Deixa seu like, comenta aí o que você achou do vídeo. Valeu! Tchau!